pessoal, bom dia, tudo bom? Então, essa nossa videoaula vai começar a explanar sobre mais um contexto, mais um processo da civilização romana, iniciando com um princípio denominado como Império Romano. Muito bem, mas antes de nós começarmos, nós temos que voltar ao que a gente aprendeu no finalzinho de República Romana. Lembrem-se a necessidade que o exército tinha de angariar mais poder, principalmente após a morte do grande general Júlio César, quando se findou o primeiro triunvirato. Muito bem, o Senado ele passou a conceder mais poderes para o exército sob a denominação de outro triunvirato, considerado segundo triunvirato, formado por quem? Marco Antônio, Caio Otávio e Lépido. No entanto, o Lépido ele passa a falecer e vai haver um grande combate entre o Marco Antônio e entre o Caio Otávio. O Caio Otávio passou a partir de então a derrotar o Marco Antônio e ganhar uma grande popularidade no território romano, porque ele vai acabar com a fome da população, distribuindo comida dos territórios, ou seja, alimentação, principalmente o trigo do Egito, que ele vai passar a distribuir por toda a população de Roma. Ganha uma grande popularidade e se proclama imperador. Logo, temos que ter na consciência o quê? Que o primeiro imperador de Roma foi Otávio, que passou a se chamar Augusto. Por que Augusto? Augusto em latim, que era a língua do Império Romano, classificava-se como o soberano, o poderoso. Mas vamos parar para analisar, gente. Ele vai lá, se autoproclama imperador e o Senado não vai fazer nada. Anteriormente, na época da República, o Senado era a maior autoridade da política. Literalmente, o que vai acontecer? Devido a Otávio, que se tornou Augusto, ter ganhado uma grande popularidade, ou seja, o apoio da população romana, ele agiu com estratégia. Por quê? Ele ganha o apoio da sociedade. Quando ele passou a ganhar o apoio social e se proclamou imperador, caso o Senado quisesse tirar o poder dele, eles não iam conseguir. Eles poderiam até tentar, mas passariam a enfrentar uma grande revolta social, porque o povo estava ao lado de Augusto. Porque Augusto deu ao povo o que o povo queria, que era o quê? Alimentação, né, gente? Então, nós vamos começar esse início de processo falando um pouquinho a respeito do governo de Otávio, Caio Otávio, que se tornou Augusto, o nosso primeiro imperador de Roma. Vamos lá. Iniciando. O governo de Augusto vai ter diversas características, mas a principal característica do seu regime imperial foi o contexto chamado de Pax Romana. O que significa a Pax Romana? Pax, em latim, significa paz. Paz romana. Como assim? Analisa. Quando Augusto se torna o imperador, ele vai instituir o seguinte: nós, a partir deste instante, não vamos mais guerrear para anexar terra a Roma. O que nós vamos fazer? Simplesmente vamos começar a explorar os territórios que no caso, Roma já tinha anexado. Vamos começar a trazer infraestrutura, uma reurbanização, uma modernização para a cidade de Roma e passar a construir e organizar tudo que Roma já tinha e principalmente fortificar o treinamento do exército. É como se ele dissesse o seguinte durante essa Pax Romana: não vamos continuar anexando para depois a gente não ter condição de organizar o que a gente já tem uma coisa gigantesca. Então ele vai tentar organizar o território que ele já tinha anexado, afinal ele formou um império e todo mundo lembra? Império é uma anexação de território por meio de guerra. Muito bem, ele paralisa a anexação de territórios por meio de guerra para organizar
o império que ele já tinha. Nesse mesmo instante, ele vai trazer alguns privilégios para o exército. E por que, gente? Lembrem-se lá do segundo triunvirato? Antigamente, Caio Otávio, que se tornou Augusto, ele fazia parte do exército. Ele vai dar mais benefícios financeiros e benefícios políticos para o exército. Muito bem. Nesse contexto de Pax Romana, nós temos ainda que dizer o seguinte: com todos esses períodos de Augusto, né, nós temos que analisar que lá na República a maior parcela de poder econômico e político estava nas mãos do Senado, que era formado pelos patrícios. Nós temos que analisar isso também. Mas no Império, o maior poder se tornou do imperador, que até então era Augusto. Mas isso não queria dizer que no caso o Senado perdeu poder, só que o poder do imperador ficou maior e abaixo passou a ser do Senado, que era formado pelas camadas sociais dos patrícios. Muito bem, nós já vimos o contexto de Pax Romana e é o que eu já tinha dito um pouquinho anteriormente a vocês. Ele vai começar a modernizar o território do Império Romano. De que forma? Criando estradas. Qual é a lógica dessas estradas? Comunicação e circulação de mercadorias, para que ele tivesse, no caso, não só ele, né, mas o governo imperial como um todo, tivesse conhecimento do que passaria em todas as províncias que tinham sido anexados ao Império Romano durante os conflitos bélicos. Muito bem? Construção de estradas para comunicação e circulação. Amores, nós temos que analisar um ponto. Entre diversos imperadores de Roma, nós vamos falar no final algumas curiosidades sobre Roma que eu coloquei para vocês, quantos imperadores nós tivemos, né? Ou como que a história até então nós temos o conhecimento do número de imperadores, mas foram diversos. Mas nós podemos ter o conhecimento que entre diversos imperadores romanos, o Augusto foi o que mais fez pelo território romano. Foi ele que mais desenvolveu e ampliou o sistema de economia e organização social. Tanto que Augusto, ele ficou no governo de Roma por cerca de 50 anos até o seu falecimento. Muito bem, nós então, devido a essa grande quantidade de imperadores romanos, não podemos falar de imperador por imperador. Então nós vamos falar em geral o que aconteceu após a morte de Augusto, que foi o quê? Os seus sucessores. Basicamente o que esses sucessores fizeram para o território romano: construção de praças, arcos do triunfo e edifícios. Vamos com calma. Os edifícios são os edifícios públicos, políticos, para organizar a estrutura, da onde ficava a camada dos patrícios, aonde que a parte do Senado ia coordenar, onde que o imperador iria coordenar. Então, esses edifícios, eles eram edifícios públicos, com o objetivo, organização política do território imperial romano. Outra coisa, arcos do triunfo. O que eram os arcos do triunfo? Literalmente, de forma arquitetônica, um arco na porta da cidade, na entrada da cidade, para poder glorificar aqueles imperadores ou aqueles líderes do exército que ganhassem conflitos bélicos, para que quando ele entrasse na entrada não, né? Mas quando ele entrasse na porta da cidade, ele fosse glorificado pelo meio, de forma artística, com a construção do Arco do Triunfo. No mundo, sim, em diversas civilizações existem diversos arcos do triunfo. Em Roma, com a criação dos arcos do triunfo pelos sucessores, ou seja, pelos imperadores, e no caso, vamos supor, da França, nós também, nos dias de hoje, tudo bem? Nós temos um arco do triunfo que foi construído por Napoleão Bonaparte. Vocês vão ver isso daqui a alguns anos. Mas só foi uma curiosidade que eu falei para vocês. Compreendido a questão dos arcos do triunfo? Muito bem.
Construção de praças é justamente a vinda do espaço público, de domínio público, onde as pessoas podiam se entrosar e se comunicar a respeito de diversos aspectos, mas principalmente vai ser dentro dessas praças onde vai ser discutido aspectos políticos. Muito bem, gente. Ainda dentro do governo dos sucessores, nós temos no processo de cultura a construção de anfiteatros e circos. Qual é o objetivo desses anfiteatros? Os anfiteatros eram onde tinha as apresentações teatrais. Roma tinha essas manifestações de cultura vindas do teatro? Sim, porque Roma vai ter uma grande influência cultural da Grécia. Nós vamos ver mais pra frente, tudo bem? E construção de circos. A base tanto da construção do anfiteatro para ornamentação de peças, né, de teatro, obviamente, e a construção de circos estavam no entretenimento. Você ter um entretenimento é você divertir a população. Nós vamos ainda falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, tudo bem? Vamos lá. E uma coisa que vai ficar super concisa e muito importante como forma de entretenimento é a construção da luta de gladiadores. Quem eram os gladiadores? Os gladiadores, eles eram, em sua maioria, escravos, que foram pegos como escravos do Império Romano, que eram jogados, postos em arenas mesmo, para poder guerrear uns com os outros. Com isso, existia uma arena muito grande, onde as pessoas sentavam e assistiam essa luta de gladiadores. Qual é o objetivo? Qual foi, né? O objetivo da luta, gente? Um acaba perdendo. Se ele perde, ele só sai de lá perdendo a vida. Então, pelo menos um tinha que morrer. Essa luta cruel e sanguinária de gladiadores, que no caso era imposta para os escravos, era uma forma de entretenimento para a população romana. Esse conceito de você trazer o entretenimento para a sociedade por meio da luta de gladiadores ou por meio do teatro ou de qualquer tipo de espetáculo e distribuir alimentação para esse povo foi chamado de política do pão e circo. Nós vamos ver nos conceitos das curiosidades, tudo bem? Muito bem. E a principal arena onde existia essa luta de gladiadores como forma de entretenimento para a população era a Arena do Coliseu. Esse monumento arquitetônico de arena, ele existe, no caso, até hoje no território romano. Todos sabem que nos dias atuais, Roma é a capital da Itália e essa arena ainda existe. No entanto, obviamente, né, gente, não existe mais conflito de gladiadores nesse território, nesse monumento arquitetônico. Ele virou um artefato, um monumento histórico, ok? Muito bem. Na continuação, nós temos também o conhecimento dentro do Império Romano da difusão cultural de Roma. Qual é a base da cultura romana? Nada mais é do que uma absorção cultural de povos que foram conquistados pelos romanos. Olha a Grécia aí, inclusive o território grego. Meus queridos, o território da Grécia, ele foi anexado ao Império Romano. Como? Anteriormente, lembra que nós conversamos sobre a investida dos povos macedônicos dentro da Grécia? Que Alexandre o Grande, que era o grande imperador da Macedônia, ele vai passar a assimilar a cultura grega com a cultura dele, criando uma nova forma de cultura, porque ele anexa a Grécia como província da Macedônia. Mas, conforme o tempo foi passando, o que aconteceu? A Macedônia ela foi conquistada pelo Império Romano e, obviamente, todos os territórios que pertenciam à Macedônia, inclusive o território grego. Logicamente, se há essa junção de territórios ao Império Romano, todos os aspectos culturais, principalmente saídos do território da Grécia, vão ser assimilados à cultura romana.
tudo bem? Em diversas diretrizes, em diversas características, nós vamos ver, tudo bem? Influência grega, né? Nós já conversamos. Que tipo de influências? Como, por exemplo, a absorção da crença dos deuses gregos passados com os nomes para o Império Romano. Você só designa o nome do deus na linguagem romana, que era o latim, mas era o mesmo deus, porque vai haver uma assimilação cultural da cultura grega para a cultura romana. Um outro critério, o critério ou a característica, o aspecto do território grego em construir aspectos de cultura de mármore. Lembra que nós conversamos? Estátuas de mármore ou mesmo grandes colunas. Tudo isso vai ser uma miscigenação cultural, uma absorção da cultura grega que os romanos vão começar a adquirir também. E tem um outro critério também, que é o calendário, nós vamos ver mais pra frente. Tudo bem? Muito bem. Ainda assim, sobre o aspecto de cultura romana, nós temos que conversar sobre a origem da língua. A base até então do Império Romano estava estipulado, a base do Império Romano em relação à língua, estava estipulado na criação do latim. O latim era a língua oficial do Império Romano, tanto que os filhos das famílias patrícias, eles eram encaminhados para as escolas e tinham a obrigação de aprender toda a gramática latina e principalmente o estudo da retórica. O que era a retórica? A retórica é o que os filósofos chamam de a arte do discurso, de você conseguir discursar com convencimento e convicção gramatical, de forma prática, para que as pessoas consigam entender de uma forma fácil e assimilar aquilo com um poder de convencimento. Tudo bem? Da onde que os romanos vão assimilar esse conceito de estudo da retórica? Gente, da criação da filosofia grega que surgiu com esse conceito de retórica. Lembre-se, a cultura romana é uma absorção dos territórios conquistados, inclusive do território grego. Muito bem, ainda assim nós temos que compreender a questão das línguas neolatinas. O que são línguas neolatinas? Neo, em latim, significa novo. Então, é um novo latim. Como assim? Quando começar a surgir a língua oficial do latim dentro do Império Romano, nós vamos ter o quê? A articulação das pessoas que conseguiam falar de forma organizada, gramaticalmente certinha, aquele latim, mas as pessoas populares que começavam a se utilizar de linguagens coloquiais para falar aquele mesmo latim. Então, nós podemos dizer que as línguas neolatinas são que a miscigenação, a cultura do latim formal, ou seja, do oficial gramaticalmente, com o latim popular, como se fossem gírias, o que se fala comumente. Então, a mistura do formal, do latim formal com o latim popular, formou a língua neolatina. E essas línguas existem nos dias de hoje? Já ouviram falar de português, inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e por aí vai? Todas essas línguas que são faladas na Europa e obviamente são resquícios aqui também da América, vamos supor, elas são caracterizadas como línguas neolatinas. Então, gente, sim, se passou pela cabecinha de vocês, está correto. O nosso português tem influência do Império Romano, sim. Sob que aspecto? Pela origem do latim. Muito bem. Na continuação sobre estrutura cultural romana, nós temos ainda que falar das instituições romanas. Quando eu falo de instituições romanas, eu estou falando de organizações políticas. A mesma forma dos edifícios públicos, só que agora de uma forma artística, cultural, utilização de pilastras, de estátuas feitos de mármore, ou mesmo de abóbadas não, porque isso é mais para frente, mas construção de palácios e edifícios em gerais públicos que serviam obrigatoriamente para a organização da estrutura política romana.
nesse mesmo contexto, obviamente, nós temos a construção da arquitetura, que é o que nós já estávamos falando. Uma grande absorção e inspiração da cultura grega e também, galera, da cultura etrusca. Nós temos que lembrar lá na época da monarquia. Houve uma influência etrusca, apesar dos patrícios terem assassinado o rei etrusco. A cultura etrusca se permaneceu por conta de descendências. Tudo bem? Então, a base da arquitetura romana estava na influência da civilização cultural grega e da civilização cultural etrusca. De que forma? Na construção de templos, anfiteatros, aquedutos. Aquedutos é transporte, passagem da água, tudo bem? Uma coisa que Augusto fez lá na época do regime imperial dele. Ele construiu aquedutos para poder transpor de forma muito mais fácil a distribuição de água para toda a camada populacional, independente de classe social, tudo bem? E pontes, né? Para transporte de pessoas, caminho de pessoas e, obviamente, a continuação da comunicação por meio das estradas. Por último, pessoal, o que nós temos que conversar são algumas curiosidades a respeito do Império Romano, como, por exemplo, a política do pão e circo. Lembrem-se o que nós conversamos a respeito do Coliseu, da luta de gladiadores, do entretenimento. Eu avisei a vocês, eu disse nesse mesmo vídeo a vocês o seguinte, que o critério de diversão estava no circo, que era a diversão, o entretenimento, nesse caso, representado pela luta dos gladiadores dentro das arenas, e o pão, onde estava exposto? Na distribuição dos alimentos. O que os imperadores faziam? Eles distribuíam a base alimentar, principalmente de trigo, durante os espetáculos públicos. Por isso, esse critério de entretenimento para poder manter a sociedade ao lado do regime imperial foi chamado de política do pão e circo. Outra curiosidade que nós podemos falar, a construção do calendário romano na época do Império. Roma já tinha a construção de calendários desde a época da monarquia, ou seja, desde a época do regime etrusco dentro do Império, dentro de Roma. Mas na Constituição do Império, essa estrutura de calendário vai mudar. Lá na época da República, quando Júlio César se torna um grande ditador, o que acontece? Ele vai ganhar muito prestígio, conforme nós já vimos anteriormente. Tanto que o calendário romano, que era baseado nas estações do ano para poder fazer um grande desenvolvimento agrícola, vai ganhar um novo mês denominado como Július. Július de Júlio César. Olha o nosso mês de julho aí, tudo bem? Esse mês de julho vai possuir 31 dias. Por quê? Lembrem-se que o mês de fevereiro só tem 28 dias. Muito bem, Júlio César, nesse instante, o mês de fevereiro possuía 30 dias. Mas Júlio César vai lá, tira um dia de fevereiro para colocar para o mês de julho em homenagem a ele. Muito bem, isso foi na República. Quando se instituiu o Império, a constituição de calendário se mantinha, mas agora Augusto, como primeiro imperador de Roma, vai declarar ou vai instituir, obviamente com a aprovação do Senado, um novo mês que vai ser uma homenagem a ele, que foi o mês de agosto. Lembrem-se, Augusto, mês de agosto. Mas para que ele não tivesse dias inferiores àquele mês de julho que era em homenagem a Júlio César, ele tira mais um dia de fevereiro e transforma o mês de agosto em 31 dias. Logo, o mês de julho, que nós temos hoje, tem 31 dias, e o mês de agosto também completa 31 dias. Agora vocês já entendem o porquê. E sim, pessoal, o nosso calendário ocidental, ele é influência do calendário romano. E uma última estrutura que nós temos que falar, ou curiosidade, porque eu não falei para vocês nas questões de sucessores após a morte de Augusto, de todos os imperadores? Simplesmente porque Roma teve mais de 90 imperadores. Isso é o que as fontes históricas
comprovam, mas até que porventura houver outro tipo de fonte que passe a comprovar que existiu, mas nós ainda temos que analisar. Muito bem, pessoal, essa nossa videoaula foi para nós terminarmos ou iniciarmos, né, o conceito de Império Romano. Eu ainda não falei sobre toda a divisão, não, mas todo o princípio de Império Romano, que nós ainda não falamos da queda. Nós falamos do ápice do Império Romano. Eu espero que tenha sido de fácil compreensão para todos. Fiquem com Deus e até mais.